Graça, paz e alegria. Mensagem de número 300 desta sequência. Louvado seja o Senhor. Na porção recomendada para a leitura da Bíblia em um ano, no plano sequencial para o dia de hoje, Lucas, do capítulo 10 ao capítulo 12, lemos sobre o envio dos 70 e Jesus dando mais algumas lições, instruções e realizando algumas curas. Jesus deixa claro uma coisa muito interessante. Ele deixa claro que quem faz a obra em seu nome não deve nem mesmo se alegrar com as coisas que consegue fazer. As pessoas gostam de ver milagres acontecendo. Quem não gosta disso, não é verdade? Mas Jesus deixa claro que a alegria maior deve ser por conta da salvação. É sim muito bom ver as coisas acontecendo e o Senhor operando de forma milagrosa, mas nunca deve ser o foco do cristianismo. Quando as pessoas dão mais ênfase nisso, nas curas, que na pregação a respeito da salvação, há uma falha muito séria nesse processo. Jesus igualmente diz que não se deve preocupar se vai ser ou não aceito, porque quem é aceito ou rejeitado é Ele mesmo. Claro, isso quando nós fazemos as coisas em seu nome de acordo com a vontade do Senhor. Nesse caso, a luz estará lá. Nunca a luz será acesa para ficar escondida. Ela vai estar visível e as pessoas vão ter contato com ela. Alguns podem gostar, outros podem reclamar, mas a luz estará lá. E quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós somos a luz. Se reclamarem da gente, reclamam da verdade do Senhor. E nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos pelo nome do Senhor. Claro, sempre quando estamos fazendo a vontade dele. Não quando transformamos a nossa vontade na vontade dele e queremos que alguma coisa aconteça por conta disso. Na parábola do bom samaritano, nós aprendemos que até mesmo quem não parece ser uma boa pessoa, por assim dizer, até mesmo aquela pessoa com quem nós temos diferenças, e que pode ter diferenças até mesmo conosco, essa pessoa ainda pode ser o nosso próximo. Judeus e samaritanos não se davam, era mútuo e recíproco. E os dois lados dessa história tinham um problema um com o outro. Mas os integrantes da religiosidade judaica não deram atenção ao ferido. Já o samaritano deu. Não importa a posição hierárquica dentro da comunidade de fé. O cristianismo não é e nunca será título ou aparência. O cristianismo é prática de amor e o tempo todo. Quando Jesus fala do amigo inoportuno, algumas pessoas associam aquele que pede ajuda, aquele que está pedindo ajuda no que Jesus está falando, no exemplo que Jesus está dando, as pessoas associam com cada um de nós, essa pessoa que pede ajuda. E Deus passaria então a ser aquele que não quer dar ajuda no primeiro momento. Então nós devemos insistir porque o Senhor vai atender. Jesus mesmo fala na sequência algo diferente, ainda tratando sobre pedir e receber. Ele diz que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo. O amigo que não quer ajudar num primeiro momento não tem ligação com o Senhor, não é possível fazer essa analogia. Jesus está dando um exemplo de coisas que acontecem entre seres humanos, dizendo que até mesmo aquele que não quer atender acaba atendendo, até mesmo aquele que é mau sabe dar coisas boas para aqueles a quem ama. Ele está dando um exemplo apenas entre seres humanos. E aí na sequência ele fala que se nós que vamos dar, mesmo sendo maus, mesmo não querendo atender no primeiro momento, mesmo tendo 1001 razões para argumentar, dizendo que não, quanto mais Deus que está fora disso, fora dessa situação meramente humana, vai atender de forma muito melhor.
Então, quando Jesus faz essa apresentação, faz essa comparação, o Senhor, o Pai, não é aquele que não quer atender e que então temos que ficar insistindo. Ele vai nos dar e vai nos dar sempre o melhor. Vai nos atender, quer seja até mesmo falando para esperar um pouco, mas nós vamos continuar buscando e nós vamos ter a bênção por continuar buscando a vontade do Senhor, não necessariamente por ter atendido exatamente o nosso pedido. O nosso coração é enganoso, nós devemos buscar de acordo com a vontade do Senhor. Podemos apresentar aquilo que nós preferimos, mas devemos deixar sempre submisso o nosso desejo ao desejo do Senhor. O amigo que não quer atender não é o Pai, não é o Senhor. Jesus está fazendo uma comparação entre humanos e dizendo, se vocês que às vezes não querem atender e acabam atendendo por conta da insistência, vocês que são maus sabem dar coisas boas àqueles a quem vocês amam, e imagina o Pai. Jesus está fazendo exemplo apenas entre seres humanos e dizendo que o Pai está fora dessa situação. A sequência do texto mostra isso. Jesus fazia muitos sinais. E mesmo assim, acabavam achando que ele precisava fazer mais um sinal. Ou, na verdade, que ele agia pelo demônio. Então, eles queriam um sinal definitivo, queriam que ele fizesse alguma coisa assim, que ficasse muito marcada. Possivelmente, levando-se em conta a ideia do Messias, que chegaria e traria novamente paz à nação, acabaria com toda a dominação externa, essa coisa toda. Eles esperavam possivelmente esse sinal, que Jesus tomasse o trono, expulsasse os inimigos e confirmasse que essa visão que eles tinham era a visão correta. Eles achavam que essa era a vontade de Deus. Mas o Senhor tinha um plano muito maior que apenas a questão do trono físico. A questão era espiritual. Então, quem espera provas físicas do que na verdade é espiritual, sempre vai querer outra prova. E nunca vai notar as coisas por mais que as provas se apresentem. Porque coisas espirituais se discernem com coisas espirituais. Quem está observando as coisas de forma meramente carnal vai discernir de forma carnal, não vai conseguir discernir coisas espirituais. E nem mesmo o sinal de Jonas, que apontava para a morte e ressurreição de Jesus, aqueles que queriam mais um sinal, ou ele estava agindo pelo demônio, eles nem nisso acreditaram. E antes até mesmo forjaram uma mentira no meio de tudo isso e acusaram os discípulos, na verdade, de criar uma mentira. Ou nos abrimos ao agir do Senhor, ou nunca vamos ver nem mesmo as coisas que acontecem diante do nosso nariz, na frente dos nossos olhos ali, com todas as provas que estão acontecendo. Dizem que Einstein falava que ou vemos tudo como milagre, ou nunca vemos milagre algum. Eu estou com ele. Entendo que o milagre é realmente, pode ser visto a todo tempo, em todo momento. O Senhor está agindo em cada uma das coisas que acontecem. Não apenas naquelas que mais chamam a atenção aos nossos olhos, mas em todas as coisas. Jesus deixa claro, mais uma vez, que os rituais e as preocupações com o que ou como comer não contaminam de fato, porque a verdadeira contaminação está no coração, vem de dentro do ser humano. A lei tinha essa previsão para mostrar a obediência, o compromisso, e nem isso o povo tinha, eles simplesmente repetiam, não tinham compromisso nenhum com a vontade do Senhor. Eles apenas faziam como um mero ato aparente e não tinham compromisso vindo do coração. O coração sempre é mais importante, mesmo desde a época da lei. É nos pensamentos, é no coração, por assim dizer, que nós precisamos de purificação. A contaminação já está instalada, independentemente de observar ou não as regras e rituais meramente aparentes. Mais uma vez, como eu falei, a lei mostra que ela não é ruim em si. Jesus não acha que a lei seja ruim em si. O problema é que ela nunca foi para ser observada apenas como um mero ritual, mera ação a ser repetida. A lei sempre previu que o coração era realmente mais importante. Mesmo durante o tempo da lei era assim. Então, quanto mais no tempo da graça. Devemos, de forma assim muito clara, muito sincera, com total compromisso com a vontade do Senhor,
Nós devemos fazer sim as coisas com sinceridade, não apenas por mera repetição ou por mera aparência. E devemos praticar nós mesmos tudo isso antes de cobrar os outros. Nós devemos anunciar, falar, o que seria então cobrar, mas não no sentido simplesmente de cobrar por maldade, apenas por anunciar, dizendo o que deve ser feito, mas mais do que dizer para o outro o que deve fazer de acordo com a vontade do Senhor, nós devemos dar testemunho de que nós fazemos aquilo que nós falamos. E fazemos com compromisso, com um coração realmente no altar, buscando a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.